Seu gato está ali, parado no meio da sala, os olhos fixos em um ponto específico da parede. Não há nada lá. Você olha, olha de novo, e continua não vendo absolutamente nada. Mas ele vê, e as pupilas dilatam como se estivesse observando algo fascinante ou terrivelmente ameaçador. Já se perguntou o que raios ele está vendo? Rudolf Steiner, um dos maiores clarividentes do século XX, dedicou anos investigando essa questão. E o que ele descobriu vai mudar completamente a forma como você enxerga seu bichano. Não estou falando de teorias mirabolantes ou meras suposições. Estou falando de observação direta do mundo espiritual. Steiner tinha a capacidade incrível de ver o que a maioria de nós, humanos, não consegue. E ele confirmou o que as apaixonadas donas e donos de gatos já sentem há milênios. Seu gato vê coisas que você não vê, coisas reais, coisas que estão aí, na sua casa, neste exato momento. Fique até o final deste vídeo, porque o que vou revelar pode explicar aqueles comportamentos estranhos do seu gato que você nunca conseguiu entender e, o mais importante, pode mostrar como seu felino está te protegendo de forças que você nem imagina que existam. Vamos começar pelo básico. O que, exatamente, Steiner ensinava sobre a visão dos animais? Na antroposofia, a ciência espiritual fundada por Steiner, os seres vivos são compostos de vários corpos sobrepostos. O corpo físico, que todos nós vemos, o corpo etérico, que sustenta a vida, o corpo astral, que gera sensações e emoções, e o eu, que é exclusivo dos seres humanos. Os gatos possuem corpo físico, etérico e astral, mas, diferente dos humanos, eles não têm um eu individual que filtra a realidade. E essa ausência de filtro é exatamente o que permite que eles vejam coisas que nós não vemos. Deixa eu explicar isso de forma mais profunda. Nós, seres humanos, desenvolvemos ao longo de milênios uma estrutura chamada eu. Essa estrutura nos dá autoconsciência, capacidade de raciocínio abstrato, senso de identidade individual. Mas essa mesma estrutura funciona como um véu. Ela filtra a realidade para que possamos focar no mundo material, sem sermos perturbados pelo mundo espiritual. Pense nisso como óculos com lentes que bloqueiam certos comprimentos de luz. Você vê o mundo, mas não vê tudo que está lá. Seu gato não tem esses óculos. Ele vê o espectro completo. Já reparou que crianças muito pequenas às vezes olham para cantos vazios e sorriem, ou ficam assustadas sem motivo aparente? É porque o eu delas ainda não está completamente desenvolvido. A percepção delas ainda está parcialmente aberta ao mundo espiritual. Com os gatos é similar, mas permanente. Eles nunca desenvolvem esse filtro. A percepção deles permanece aberta durante toda a vida. Mas o que exatamente eles estão vendo? Steiner identificou várias categorias de seres que habitam o mundo etérico e astral. Seres que compartilham o espaço conosco, mas que a maioria dos humanos não consegue perceber. A primeira categoria são os seres elementais. Steiner os chamava de gnomos, ondinas, silfos e salamandras, não no sentido de conto de fadas, mas no sentido de entidades reais que trabalham nas forças da natureza. Os gnomos trabalham com o elemento terra, as ondinas com a água, os silfos com o ar, as salamandras com o fogo. Eles estão em toda parte, na sua casa, no seu jardim, na água que você bebe. Esses seres não são invenções da imaginação popular. Steiner os observou diretamente através de sua clarividência desenvolvida. Ele descreveu suas formas, seus comportamentos, suas funções na economia espiritual do universo. Eles são tão reais quanto as forças físicas que a ciência mede. Apenas operam em dimensões que nossos instrumentos ainda não conseguem detectar.
e os gatos podem vê-los. Quando seu gato está parado, olhando fixamente para um canto aparentemente vazio, ele pode estar observando um ser elemental. Pode estar vendo um gnomo se movendo entre os objetos do seu quarto. Pode estar percebendo uma ondina perto da torneira da cozinha. Isso explica por que gatos, às vezes, parecem brincar com coisas invisíveis. Eles estão interagindo com esses seres, estão caçando silfos, estão perseguindo movimentos que só eles podem ver. Mas aqui é onde fica mais interessante e potencialmente mais assustador. Steiner também ensinou sobre a existência de outros tipos de seres, seres que não são necessariamente benéficos, seres que se alimentam de certas energias humanas. Ele os chamava de forças luciféricas e arimânicas, não no sentido religioso tradicional, mas no sentido de correntes espirituais reais que influenciam a humanidade. As forças luciféricas nos tentam através do orgulho, da vaidade, da ilusão. Elas querem que nos elevemos acima da realidade material, que nos percamos em fantasias espirituais, que esqueçamos nossa missão terrena. As forças arrimânicas nos prendem na matéria, no medo, no materialismo extremo. Elas querem que neguemos qualquer realidade além da física, que vivamos apenas para acumular bens, que percamos toda conexão espiritual. E essas forças têm agentes, entidades menores que trabalham para essas correntes, entidades que podem estar presentes em espaços onde há conflito, raiva, depressão ou outros estados negativos prolongados. Os gatos percebem essas entidades também. Isso explica um comportamento muito específico que muitos donos de gatos relatam. Você está passando por um momento difícil, depressão, ansiedade, conflitos, e seu gato começa a agir de forma estranha. Olha para cantos escuros, fica agitado, às vezes até bufa para o nada. Ele está vendo as entidades atraídas pelo seu estado emocional e, em muitos casos, ele está tentando te proteger delas. Uma amiga, a Camila, me contou uma vez que o gato dela sempre dormia com ela. Mas durante um período muito difícil de sua vida, após um término de namoro traumático, o gato começou a ficar acordado a noite toda. Sentava-se na porta do quarto, olhando para o corredor, todos os pelos do corpo arrepiados. Ela achava que o gato estava doente. Levou ao veterinário, nada físico estava errado. Os exames voltaram normais. O veterinário disse que talvez fosse apenas uma fase, uma mudança de comportamento relacionada à idade. Mas quando a situação emocional dela melhorou, quando ela processou a dor e começou a se recuperar, o gato voltou ao normal, voltou a dormir tranquilo. O que estava acontecendo? Segundo os ensinamentos de Steiner, estados emocionais intensos criam o que ele chamava de nuvens astrais, concentrações de energia negativa que podem atrair entidades de baixa vibração. O gato via essas entidades e estava montando guarda, protegendo sua dona de algo que ela não podia perceber. Isso não é metáfora, não é linguagem figurada, é descrição literal de processos que ocorrem no mundo astral. Processos que seu gato pode ver claramente enquanto você permanece completamente alheio. Agora, você pode estar pensando, isso é muito bonito, mas como posso saber se é verdade? Vou te dar alguns sinais que Rudolf Steiner e outros pesquisadores espirituais identificaram. Sinais de que seu bichano está percebendo algo no mundo invisível. Primeiro, a dilatação súbita das pupilas. Gatos dilatam as pupilas por vários motivos, mas quando acontece sem mudança de luz e acompanhada de fixação do olhar num ponto específico, pode indicar percepção espiritual. Segundo, o arrepio do pelo, especialmente ao longo da espinha. Isso indica que o corpo astral do gato está reagindo a algo. Pode ser uma presença que ele considera ameaçadora
ou, pelo menos, digna de atenção. Terceiro, movimentos de cabeça acompanhando algo invisível. Se seu bichano move a cabeça como se estivesse seguindo o movimento de algo que você não vê, ele provavelmente está vendo exatamente isso. Preste atenção na velocidade e na direção desses movimentos. Eles podem te dar pistas sobre a natureza do que ele está percebendo. Quarto, vocalizações direcionadas ao vazio, miados, rosnados, ou aquele som característico que gatos fazem quando veem pássaros, mas direcionados a espaços aparentemente vazios. Quinto, recusa em entrar em certos cômodos ou cantos específicos. Se seu bichano sempre evita um lugar específico da casa, pode haver algo lá que ele percebe, e você não. Agora, antes de você entrar em pânico achando que sua casa está cheia de entidades malignas, preciso esclarecer algo importante. A maioria dos seres que os gatos percebem são neutros, ou até benéficos. Os seres elementais não são maus. Eles simplesmente existem e cumprem suas funções na natureza. Ver seu bichano interagindo com eles não é motivo de preocupação. Mesmo as entidades menos positivas não são necessariamente perigosas para humanos saudáveis. Rudolf Steiner ensinou que temos proteções naturais, nossos anjos guardiões, nossa própria luz espiritual. Essas entidades menores não podem nos afetar diretamente, a menos que nos abramos para elas através de práticas inadequadas ou estados emocionais muito comprometidos por tempo prolongado. O papel do gato é de guardião adicional, um sistema de alerta, uma presença que pode detectar problemas antes que eles se manifestem no nível físico. Mas espera. Há mais um aspecto que Rudolf Steiner revelou sobre os gatos que é ainda mais fascinante. Ele ensinou que os gatos têm uma conexão especial com o mundo lunar, a Lua. Na visão espiritual, não é apenas um satélite físico, é um corpo celeste com sua própria esfera espiritual, uma esfera que guarda memórias antigas da humanidade. Os gatos são, de certa forma, guardiões dessa conexão lunar. Por isso eles são mais ativos à noite. Por isso as fases da lua afetam seu comportamento. Por isso, muitas tradições antigas associavam gatos a deusas lunares como Bastet, no Egito, ou Ártemis, na Grécia. Essa não era superstição primitiva, era percepção intuitiva de uma realidade espiritual. Os antigos percebiam que os gatos carregavam algo da essência lunar, algo que os conectava aos mistérios da noite, aos ciclos ocultos, às forças que operam quando o sol se põe. E essa conexão lunar dá aos gatos uma capacidade adicional. Eles podem perceber o que Rudolf Steiner chamava de duplo etérico dos humanos. Cada pessoa tem um duplo etérico, uma cópia em energia do corpo físico que guarda memórias, traumas, padrões. Esse duplo normalmente é invisível, mas os gatos podem percebê-lo. Isso explica por que gatos parecem saber quando alguém está doente antes mesmo de sintomas aparecerem. Eles veem as perturbações no duplo etérico. Eles percebem as mudanças na energia da pessoa antes que o corpo físico manifeste a doença. Há relatos inúmeros de gatos que começaram a se comportar de forma diferente com seus donos semanas ou meses antes de um diagnóstico sério, deitando-se em partes específicas do corpo, recusando-se a sair de perto, olhando fixamente para áreas que depois descobriram ter tumores ou outras doenças. Isso não é superstição. É percepção direta de uma realidade que a maioria de nós, humanos, não consegue acessar. Agora vou te contar uma história que ilustra tudo isso de forma poderosa. Um dos alunos de Rudolf Steiner relatou uma experiência que o próprio Steiner confirmou como autêntica. O aluno tinha um gato muito velho que estava perto de morrer. Nos últimos dias de vida,
O gato passou a olhar fixamente para um canto específico do quarto. Horas e horas, sem mover os olhos daquele ponto. O aluno, que tinha algum desenvolvimento espiritual, decidiu meditar profundamente para tentar perceber o que o gato via. Após algum tempo de concentração intensa, ele conseguiu vislumbrar algo, uma forma luminosa no canto, uma presença que parecia estar esperando, uma luz dourada com uma forma vagamente felina, mas muito maior, muito mais luminosa do que qualquer gato físico. Quando contou a Rudolf Steiner, o mestre confirmou. O gato estava vendo seu próprio anjo grupal, o espírito coletivo da espécie felina que vinha buscar a alma do animal para levá-la de volta ao mundo espiritual. Os gatos, diferente dos humanos, não têm almas individuais que reencarnam. Eles pertencem a almas grupais. Quando morrem, sua essência retorna ao grupo espiritual da espécie, e nos últimos momentos de vida, eles podem ver esse anjo grupal se aproximando, podem perceber a porta se abrindo para o mundo de onde vieram. Essa história me emociona porque mostra a profundidade da percepção espiritual dos gatos. Eles não apenas veem entidades enquanto vivos, eles veem o próprio portal da morte se aproximando. E talvez isso explique por que tantos gatos se escondem para morrer. Eles estão seguindo algo que só eles podem ver. Estão indo em direção à luz que os chama de volta. Há algo profundamente reconfortante nessa visão. A morte, para um gato, não é um fim assustador. É um retorno, uma reunião com a essência maior da qual ele sempre fez parte. Ele não morre sozinho e confuso. Ele morre guiado, acolhido, chamado de volta por algo que reconhece e ama. E quando você entende isso, a perda de um gato querido se torna um pouco mais suportável. Você sabe que ele não simplesmente acabou. Ele voltou para a casa espiritual da qual veio, e algo dele permanece com você, nos laços etéricos que vocês criaram, nas memórias que transcendem o físico. Rudolf Steiner também ensinou que podemos manter conexão com animais que partiram através da meditação. Ao lembrar com amor e gratidão, ao visualizar seu gato com carinho, você fortalece esses laços etéricos. Você não está apenas recordando, você está se conectando com algo que ainda existe, apenas em outra dimensão. Agora, como você pode usar esse conhecimento de forma prática? Primeiro, observe seu bichano com novos olhos. Da próxima vez que ele fixar o olhar em algo que você não vê, não descarte como comportamento aleatório. Considere a possibilidade de que ele está percebendo algo real. Isso não significa entrar em pânico. Significa desenvolver uma consciência mais ampla da realidade que nos cerca. Segundo, preste atenção nos padrões. Seu bichano sempre olha para o mesmo canto. Sempre reage da mesma forma em determinado horário. Esses padrões podem indicar a presença constante de certos seres naquele local, ou naquele momento. Terceiro, observe como o comportamento do seu gato muda de acordo com seu próprio estado emocional. Quando você está ansioso ou deprimido, ele fica mais alerta. Quando você está em paz, ele relaxa. Essa correlação pode confirmar que ele está percebendo as entidades atraídas pelo seu campo energético. Quarto, respeite quando seu gato evita certos espaços. Se ele consistentemente se recusa a entrar em um cômodo ou ficar em um canto específico, considere fazer uma limpeza energética naquele local. Queime sálvia, acenda uma vela, pronuncie uma oração. Seu gato pode estar te avisando de algo. Quinto, agradeça ao seu gato pela proteção que ele oferece. Rudolf Steiner ensinou que os animais respondem à gratidão. Quando você reconhece conscientemente o papel protetor do seu felino, você fortalece o vínculo etérico entre vocês.
E esse vínculo torna a proteção ainda mais eficaz. Mas há algo ainda mais profundo que preciso compartilhar com você sobre a natureza dos gatos. Rudolf Steiner revelou que os gatos têm uma relação especial com o que ele chamava de corpo de sensações. Eles são mestres em perceber as emoções e sensações que permeiam um ambiente. Quando você entra em uma casa pela primeira vez, seu gato imediatamente capta a atmosfera emocional do lugar. Ele sabe se aquela casa é acolhedora ou hostil. Antes mesmo de você conscientemente perceber, isso explica por que gatos às vezes rejeitam certas pessoas. Não é birra, é percepção direta da energia daquela pessoa. O gato está vendo algo no campo astral do visitante que o deixa desconfortável. Se seu gato consistentemente evita alguém, preste atenção. Ele pode estar te protegendo de uma pessoa cuja energia não é benéfica para você. Confie no instinto do seu gato. Ele vê coisas que você não vê. Agora, eu vou revelar algo que poucos conhecem sobre a evolução espiritual dos gatos. Rudolf Steiner ensinou que os animais estão em um estágio evolutivo diferente do nosso. Eles ainda não desenvolveram um eu individual. Mas isso não significa que sejam menos importantes ou menos evoluídos em termos absolutos. Os gatos, em particular, carregam uma sabedoria muito antiga. Uma sabedoria que vem de eras cósmicas passadas. Eles já foram muito mais do que são agora. E serão muito mais no futuro distante. Por isso, os egípcios os reverenciavam. Por isso, tantas tradições antigas os consideravam sagrados. Eles percebiam intuitivamente que os gatos carregam algo especial em sua essência. E quando um gato escolhe viver com você, não é coincidência. Há uma conexão kármica, algo que liga vocês através de vidas, através de eras. Seu gato pode ter estado com você antes, em outras formas, em outras existências, e escolheu voltar para continuar uma missão de proteção e companheirismo que transcende esta vida individual. Isso explica vínculos inexplicavelmente profundos que algumas pessoas têm com seus gatos. Vínculos que parecem ir além do normal, que parecem ter uma qualidade de reconhecimento, de reencontro. Você já olhou nos olhos do seu gato e sentiu que ele te conhecia. Não apenas te reconhecia como dono, mas te conhecia de uma forma mais profunda. Como se já tivessem se encontrado antes, em outro lugar, em outro tempo. Rudolf Steiner diria que essa sensação não é ilusão. É memória kármica vindo à superfície. Seu eu consciente não lembra, mas seu corpo etérico guarda esses registros. E quando os olhos do seu gato encontram os seus, algo desses registros antigos ressoa. E por isso que a perda de certos gatos é tão devastadora. Não estamos apenas perdendo um animal de estimação. Estamos perdendo um companheiro de jornadas cósmicas. Um ser que nos conhece há eras. E agora vou te contar sobre um fenômeno que Rudolf Steiner descreveu e que muitos donos de gatos já experimentaram sem entender. Você já teve a experiência de pensar em seu gato e, naquele exato momento, ele aparecer? Ou de sentir que precisa ir para casa e descobrir que seu gato estava passando mal naquele momento? Isso não é coincidência, é telepatia real. Rudolf Steiner ensinou que os laços etéricos entre seres que convivem intimamente podem transmitir informação diretamente, sem palavras, sem sinais físicos, apenas através do contato direto entre os corpos etéricos. Gatos são particularmente receptivos a esse tipo de comunicação. Eles podem captar seus pensamentos e emoções mesmo à distância, e podem enviar seus próprios estados para você. Se você já acordou no meio da noite com uma sensação estranha e encontrou seu gato te olhando fixamente, ele pode ter enviado essa sensação para te acordar. Pode ter percebido algo no ambiente que exigia sua atenção consciente.
Essa conexão telepática pode ser desenvolvida. Quanto mais você presta atenção nela, mais forte ela se torna. Tente isso. Sente-se em silêncio e mentalmente envie uma imagem para seu gato. Imagine-o vindo até você. Ou imagine uma tigela de comida, ou qualquer coisa que normalmente atrairia sua atenção. Você pode se surpreender com os resultados, mas cuidado com algo. A mesma conexão que permite comunicação positiva também pode transmitir estados negativos. Se você está constantemente ansioso, estressado, com medo, seu gato absorve isso. Por isso, é tão importante cuidar do seu próprio estado energético, não apenas por você, mas pelo seu animal. Rudolf Steiner ensinou práticas específicas para purificar o corpo etérico: meditação, contemplação da natureza, leitura de textos espiritualmente elevados, prática de atos de bondade desinteressada. Quando você purifica sua própria energia, você cria um ambiente mais limpo para seu gato. Menos entidades negativas são atraídas, menos trabalho de proteção ele precisa fazer. É um ciclo virtuoso. Você cuida da sua energia, seu ambiente fica mais limpo, seu gato fica mais tranquilo, e isso contribui ainda mais para a limpeza do ambiente. E assim por diante. Rudolf Steiner enfatizava que essa purificação energética não é algo abstrato ou vago. É um processo real que ocorre no corpo etérico. Quando você medita, quando contempla a natureza, quando pratica bondade, você literalmente está reorganizando as correntes de força vital que fluem através de você. E seu gato percebe essa reorganização. Ele vê seu corpo etérico ficando mais luminoso, mais ordenado, mais harmônico. E isso o afeta diretamente, porque o corpo etérico dele está em contato constante com o seu através dos laços que vocês criaram. Algumas pessoas relatam que, após iniciarem uma prática meditativa regular, seus gatos se tornaram mais calmos, mais afetuosos, mais presentes. Não é coincidência. O gato está respondendo às mudanças reais que estão ocorrendo no campo energético do seu dono. Agora, há um tema que preciso abordar com sensibilidade. O que acontece quando seu bichano morre? Rudolf Steiner ensinou que a morte de um animal de estimação não é o fim. A essência daquele ser retorna à alma grupal de sua espécie. Mas algo da experiência individual permanece. O amor que você compartilhou com seu gato não desaparece. Ele deixa uma marca no tecido etérico da realidade. Uma marca que pode influenciar futuras encarnações, tanto suas quanto de seres felinos que cruzarão seu caminho. Muitas pessoas relatam que, após a morte de um gato muito amado, outro gato aparece em suas vidas, que parece ter características similares, mesmos hábitos, mesmas preferências, às vezes até marcas físicas similares. Rudolf Steiner explicaria isso através da continuidade kármica. O vínculo que você criou atrai novos seres que carregam algo daquela mesma corrente espiritual. Seu gato não volta exatamente, mas algo do que vocês compartilharam continua em você, no próximo gato que cruzar seu caminho, na própria alma grupal felina. E é por isso que o amor que dedicamos aos animais nunca é perdido. Ele se torna parte do tecido cósmico. Contribui para a evolução de toda a espécie. Agora, vou compartilhar algo muito prático sobre como interpretar os avisos do seu gato. Se seu gato de repente fica agitado sem motivo aparente, antes de qualquer outra coisa, observe seu próprio estado emocional. Você está ansioso sobre algo, preocupado, irritado. Muitas vezes o gato está reagindo a você, não a algo externo. Ele está refletindo seu próprio estado de volta para você como um espelho. E essa reflexão pode ser um chamado para você se acalmar, meditar, encontrar paz. Mas se você está genuinamente tranquilo e seu gato continua agitado,
Então ele pode estar percebendo algo no ambiente. Nesse caso, observe para onde ele olha. Preste atenção em que parte da casa parece incomodá-lo e considere fazer uma limpeza energética focada nessa área. Existem formas simples de fazer isso. Você pode queimar sálvia ou incenso, pode tocar música sagrada, pode pronunciar orações ou mantras, pode simplesmente abrir as janelas e deixar o sol e o ar fresco entrarem. Gatos são sensíveis a essas práticas. Se a limpeza for eficaz, você verá a mudança no comportamento dele. Ele vai relaxar, vai parar de olhar para aquele ponto, vai voltar ao normal. Isso confirma que ele realmente estava percebendo algo e que a limpeza funcionou. Agora vou te revelar um último aspecto dos ensinamentos de Rudolf Steiner sobre os gatos que considero o mais importante de todos. Rudolf Steiner ensinou que estamos vivendo em uma época de grande transformação espiritual. As fronteiras entre os mundos estão ficando mais finas. Mais pessoas estão desenvolvendo percepção espiritual. O véu está se adelgaçando. E os gatos são nossos guias nessa transição. Eles sempre viveram na fronteira entre os mundos. Para eles, ver o mundo espiritual é normal, cotidiano, natural. Ao observar como os gatos navegam entre esses mundos, podemos aprender a fazer o mesmo. Podemos aprender a aceitar a realidade do invisível sem medo. Podemos aprender a coexistir com seres que não vemos. Podemos aprender a manter a calma diante do desconhecido. Os gatos não ficam em pânico quando veem uma entidade. Eles observam, avaliam, respondem apropriadamente e depois voltam a dormir. Essa é a atitude que precisamos desenvolver. Consciência, sem medo. Percepção sem pânico. Aceitação sem negação. Observe como seu gato lida com o desconhecido. Ele não nega, não finge que não vê, não entra em pânico. Ele simplesmente permanece presente, alerta, mas tranquilo. Essa é uma forma de sabedoria que podemos aprender com eles. Na verdade, Rudolf Steiner sugeriu que os animais domésticos que vivem conosco são nossos professores silenciosos. Eles nos ensinam através do exemplo, através da presença, através da forma como existem no mundo. Se seu gato está te ensinando essas lições, preste atenção. Ele pode ser um dos seus maiores professores espirituais. Agora quero fazer algo especial com você. Feche os olhos por um momento. Se você tem um gato, visualize-o. Veja os olhos dele, aqueles olhos que veem mundos que você não vê. Agradeça mentalmente por toda a proteção que ele oferece, toda a vigilância, todas as noites em que ele ficou acordado guardando seu sono. Agradeça pelos avisos que ele te deu, mesmo quando você não entendeu, pelas vezes que ele absorveu energia negativa para que você não fosse afetado, pelos momentos em que ele simplesmente esteve lá, uma presença reconfortante no meio do caos. Se seu gato já partiu deste mundo, agradeça pela marca que ele deixou na sua vida, pelo amor que vocês compartilharam, pela conexão que continua existindo além da morte física. E se você ainda não tem um gato, mas sempre sentiu uma atração por eles, considere que talvez seja hora de abrir sua vida para um companheiro felino, um guardião, um mestre, um amigo de outros mundos. Se você valoriza essas revelações que Rudolf Steiner trouxe sobre a natureza espiritual dos gatos, o Super Thanks está logo abaixo deste vídeo. Eu sei que esse conteúdo exige pesquisa profunda nos textos de Rudolf Steiner, cruzamento com tradições espirituais, interpretação cuidadosa. Cada vídeo como esse leva semanas de preparação. Quando você clica no Super Thanks, você não está apenas apoiando um canal. Você está dizendo que os ensinamentos de Rudolf Steiner merecem ser compartilhados,
que a antroposofia precisa chegar a mais pessoas, que essas verdades espirituais não podem ficar esquecidas. O botão está ali embaixo. Se esse vídeo abriu seus olhos para a realidade espiritual do seu gato, você sabe o que fazer. Agora, quero ouvir de você. Seu gato já fez algo que você simplesmente não conseguiu explicar. Um comportamento estranho que agora, depois de assistir este vídeo, faz sentido? Conta nos comentários. Quero saber as histórias, os momentos em que seu gato viu algo que você não via, as vezes que ele pareceu estar te protegendo, os comportamentos misteriosos que agora podem ter uma explicação. E se você acredita que os gatos realmente veem o mundo espiritual, escreve "Eu acredito" nos comentários. Quero ver quantos de nós estamos despertando para essa verdade. Seu gato é muito mais do que um animal de estimação. Ele é um guardião, um detector espiritual, um ser que vive na fronteira entre os mundos e escolheu compartilhar sua vida com você. Rudolf Steiner dedicou parte de sua obra a revelar essas verdades. E agora você as conhece. Da próxima vez que seu gato olhar fixamente para o nada, lembre-se, ele não está olhando para o nada. Ele está olhando para um mundo que sempre esteve lá. Um mundo que você também pode aprender a perceber. A realidade é muito maior do que nossos olhos físicos podem ver. E seu gato é a prova viva disso. Obrigado por assistir até aqui. Rudolf Steiner ficaria orgulhoso de ver seus ensinamentos alcançando tantas almas despertas. E seu bichano ficaria orgulhoso de saber que você finalmente entende o que ele faz por você, todos os dias. Sim, todos os dias. Ele está ali, te protegendo, te amparando, cuidando de você de maneiras que você nem imagina. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, o que você não vê não significa que não existe. Seu gato, seu amado bichano, é a prova viva dessa verdade. Uma verdade que Rudolf Steiner, um gênio da nossa era, nos revelou com tanta clareza. Pense nisso. Da próxima vez que ele estiver olhando fixamente para um canto ou agindo de forma estranha, ele pode estar vendo e combatendo coisas que você nem sonha que existam. E ele está fazendo isso por você. Que tal retribuir com um carinho extra? Uma brincadeira a mais? Ele merece muito. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais revelações sobre o mundo invisível que nos cerca. E deixe seu like para mostrar que você também acredita que há muito mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode imaginar. Até a próxima. E que a proteção dos seus bichanos esteja sempre com você.